Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, muito me alegra, senador Blário Maggi, estar aqui nesse momento falando na tribuna do Senado Federal e a mesa sendo presidida por Vossa Excelência, que também, além de ser mato-grossense, é da minha cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. Senhor presidente, recentemente eu vi um pensamento do Ricardo Balestrelli. Ele dizia o seguinte: partido não é seita, política não é religião, porque quando se começa a tratar essas coisas dessa forma, as pessoas começam a se negar a ver o que todo mundo enxerga. E nesse pensamento, remeto à fala do senador e meu companheiro aqui da casa, senador Lindbergh, só para fazer um registro de que o senador Jorge Viana não é conspirador. E que o advogado Ademar Adams também não é conspirador, senador Lindbergh. O Jorge disse que ia denunciar o golpe lá em Portugal. Para lá fazer um pronunciamento. Eles estão nesse encontro lá. Mas ele disse que ia denunciar o golpe que estava acontecendo no Brasil. Tenho certeza que ele fará isso. Ele está nesse momento provavelmente indo para Portugal para esse encontro, que nada tem a ver. Agora o senador Lindbergh se pronunciou muito bem, e nessa tese de que se política fosse religião, eu vou te falar uma coisa, comparando com o cristianismo, se a política fosse religião, o senador Lindbergh seria o apóstolo Paulo do PT, porque ele realmente faz uma defesa aqui da duplo twist escarpada e nesse momento precisa, porque a situação não está fácil de defender. Quero aqui aproveitar o momento antes da minha fala para parabenizar, nesse momento, a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu que sempre tive tantas ressalvas com relação à Ordem, temos uma discordância talvez insanável quase, em termos do exame, mas nesse momento estou aqui aplaudindo de pé a Ordem dos Advogados do Brasil, porque o silêncio da Ordem dos Advogados do Brasil estava ensurdecedor. Estava uma coisa que já estava dando o que falar. E essa nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, fazendo justiça à história da Ordem, nesse momento, conforme anunciou aqui no plenário a senadora Gleisi Hoffmann, acaba de protocolar o pedido de impeachment. Então, como eu disse agora há pouco, vai faltar espaço para colocar tanta base jurídica, tanta base legal para embasar o pedido de impeachment da presidente Dilma. Mas, senhor presidente, eu escrevi essa semana um artigo e passei para alguns jornais, saíram em alguns sites até, que eu gostaria de ler aqui, e se trata a respeito... eu tenho visto que cada dia tem sido mais ferozes os ataques a esses servidores que estão trabalhando na Operação Lava Jato. E remeto ao dia da operação, em que foi divulgada aqueles grampos que envolveram o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. E fiquei imaginando, durante os minutos que se passaram entre a concretização das interceptações telefônicas que flagraram a presidente da República, o ministro da Casa Civil e demais autoridades em conversas não republicanas com pessoas que são investigadas na Operação Lava Jato. Penso que todos os agentes públicos que participaram do episódio, em um dado momento, buscaram respostas para as seguintes perguntas. Nós, policiais federais, devemos suspender imediatamente as diligências e informar o ministro da Justiça? Nós, procuradores da República, devemos pedir o sigilo imediato das interceptações e enviar os documentos ao conhecimento do Procurador-Geral da República? Eu, magistrado, devo suspender toda a investigação e remeter os autos para o Supremo Tribunal Federal? São perguntas que, com certeza, passaram ali pelos policiais federais, pelo Ministério Público e pela cabeça do juiz Sérgio Moro. O que fazer? Como proceder? Qual seria a melhor solução? Eles não tiveram dúvida e fizeram o que devia ser feito. Eu tenho conhecimento, senhor presidente, de que há quase uma dezena de princípios jurídicos a favor e contra os atos que foram praticados pelos servidores públicos que atuaram e atuam nos processos em questão. De pronto digo,
vossas senhorias, honoráveis servidores públicos, agiram com correção. Se tivesse agido de outro modo, com certeza também estariam sofrendo críticas. Se tivessem rido, é porque tinham rido. Se não tivessem rido, é porque não tinham rido. Não há nada de segredo de Estado que ameace a segurança nacional naquelas informações divulgadas. Simplesmente se desmascarou o que todos desconfiavam. O atual governo usa e abusa de todas as armas legais e ilegais para impedir que os atos praticados pelos seus companheiros sejam investigados de forma legal e legítima. Até então, todo mundo suspeitava que a ida do ex-presidente Lula para o ministério era para fugir das investigações. E alguém disse aqui, fugir das investigações? Você está colocando em suspeita o STF? Não. É que nem a nenhum brasileiro é dado o direito de escolher juízo. Esse é o fato. Eu não posso chegar no fórum, por exemplo, e falar, eu vou protocolar esse processo aqui, mas eu quero que o juiz Blairo Maggi julgue, porque eu eventualmente acho que o juiz me será favorável, ou para o juiz fulano. Não, existe um rito. Essas coisas se definem ou por sorteio, ou por câmaras, e assim também são com os tribunais. Determinados processos, determinadas figuras, existe o juízo natural, chamado juízo natural. Mas continuo, senhor presidente. Os palavrões, verdadeiros impropérios que uma família normal não aceitaria que os seus filhos ouvissem, demonstram que todos os limites foram ultrapassados pelos atuais governantes do Brasil. E retornando à questão, os servidores públicos, diante das estarrecedoras palavras registradas nas interceptações telefônicas, agiram em estrito respeito à Constituição, pois asseguram a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, conforme consta no preâmbulo da Carta Magna de 1988. A garantia do indivíduo ao devido processo legal não lhe autoriza a utilizar das prerrogativas intrínsecas ao cargo que exerce para prejudicar ou obstar o processo investigatório. Transformar o Palácio do Planalto em um bunker para proteger os seus aliados e atacar todos os demais não é uma garantia constitucional. Registro novamente, vossas senhorias, honoráveis servidores públicos, fizeram o correto, obedeceram vossas consciências, cumpriram a Constituição, pois o certo é certo, o errado é o errado, o sim é o sim e o não é o não. Mas, senhor presidente, aí nos vem a pergunta, e devo lhe fazer justiça a respeito do sim e o sim, que eu lhe estava justamente parafraseando quando Vossa Excelência foi governador do Estado, que as pessoas reclamavam da dureza e disse que chegavam lá e recebiam um não de pronto. E em determinado momento um defensor também do seu governo falou, mas quando é sim também é sim de pronto. Mas, na verdade, o que os governados esperam dos seus governantes é isso. Sim, sim, não, não. Que o certo seja certo e que o errado seja errado. Não essa cortina de fumaça tremenda de tentar transformar o errado em certo e o certo em errado. Ninguém está querendo ser paladino da moralidade aqui e eu não sou daqueles que gostam de apontar o dedo. Agora, não podemos deixar que esse discurso de que o judiciário está errado, de que o Ministério Público está errado, de que a Polícia Federal está errada e só o Partido dos Trabalhadores e o governo federal está certo. Remeto aqui agora há pouco o discurso que fez o senador Pimentel, aqui dessa tribuna, justamente elogiando a posição do ministro Teori Zavascki, mas ao mesmo tempo demonizando o juiz Sérgio Moro. E nossa relação, a relação de um país democrático, ela não pode ser, com o judiciário, ela não pode ser de louvar o judiciário quando ele satisfaz os anseios do peticionante e demonizar quando não é atendido.
Quer dizer que o judiciário só é democrático e só está agindo com correção quando me atende? Quando eu não sou atendido, o judiciário está errado? É bom lembrar que eu já disse aqui outras vezes que o índice de reforma das decisões desse juiz, do juiz Sérgio Moro, é da ordem de 3, alguma coisa por cento. 3,5%, 3,8%. Isso é um índice raro, inclusive, por alguns, é o que dizem alguns conhecedores do meio jurídico. Quer dizer, as decisões dele não estão sendo reformadas. Mas aí se pergunta, por que esse governo chegou a esse ponto? E eu respondo, chegou a esse ponto pela confiança quebrada, pela expectativa frustrada. E tudo isso foi frustrado justamente pela negação do óbvio, por esse discurso de negar o óbvio. Eu me lembro que o ano passado, quando começava a se avizinhar a crise, que as pessoas já começavam a reclamar porque o discurso de campanha não estava se concretizando na prática, esses mesmos senadores que todos os dias vêm aqui negar o óbvio e dizer que impeachment é golpe, vinham aqui para dizer que não existia crise, que a crise era uma falácia, que a crise era uma mentira. E cada vez que o senador Blairo Maggi, falo isso porque ele está aqui e pode me desmentir se não for verdade, ele quantas vezes subiu aqui e começou a dizer, olha, o cenário econômico não está fácil, existe uma crise sim. Ele que vem do meio empresarial e que conhece mais do que ninguém o cheiro de uma crise. Mas se coçavam todos quando ele dizia isso aqui. E tantos outros senadores subiam aqui e diziam que havia crise. Mas quando não havia como mais negar a crise, porque aí ela se estabeleceu com 70 usinas de álcool fechadas, com milhares de lojas fechadas, de imóveis fechados e por aí vai, quando o véu da realidade se descortinou de vez, aí passaram a dizer o seguinte, bom, existe uma crise, mas a crise é internacional. A crise não é só do Brasil. Esse era um mantra. Então o argumento do governo ele vai evoluindo a cada dia e tentando amoldar de acordo com a realidade. Da mesma forma que falamos agora há pouco. Quando surgiu a discussão do impeachment, começaram a todo dia trazer um mantra aqui. Impeachment é golpe, impeachment é golpe. Quando houve o contraponto de dizer, não, o impeachment é uma figura jurídica, é um instituto jurídico, um remédio constitucional que está esculpido na Carta Magna. Quando começou a ficar feio o argumento, aí passaram, não, o impeachment em si não é golpe, mas o impeachment sem base legal é golpe. Ninguém está negando isso. Um impeachment que não tenha base legal, obviamente, e se for usado para derrubar um presidente, é golpe sim. Não é o caso que estamos falando aqui. Nós estamos falando de temas que foram julgados por unanimidade por uma corte, que é o Tribunal de Contas da União. Suplementação está esculpido em lei. Mas aí tentam dar uma vestimenta, uma veste jurídica a um discurso político. Isso tem um nome, isso se chama sofisma, onde você ancora um argumento em premissas falsas para tentar para se apresentar um argumento verdadeiro. Mas é impossível você chegar a alguma coisa verdadeira se o alicerce é falso. Essas falácias todas, essa discussão de vir aqui e falsear a verdade, e eu vou dizer falsear a verdade para ser elegante, para respeitar a tradição do Senado, para não dizer mentira, mas vim aqui, por exemplo, dizer, a oposição quer acabar com a Petrobras. Eu não vou nem falar sobre acabar com a Petrobras, porque seria talvez deselegante com o Partido dos Trabalhadores e com o governo. Veja se tem moral para dizer sobre acabar com a Petrobras. Outro argumento, e essa da presidente da República, ela dizia, a inflação está sob controle. Esse é o meu compromisso. Também não vou desmentir porque os fatos falam por si só. Mas as pessoas que estão lá, estão trabalhando e estão vendo começar a faltar o poder de compra ser diminuído, começam a se irritar com essas falas.
De todo dia subir um time aqui e falar as mesmas coisas e você saber que não é verdade. De repente você vê a presidente que foi eleita com a vestimenta, com aquela indumentária da seriedade, você começar a pensar que não, é só uma mulher carrancuda. Porque as pessoas começam a ver, para aí, não tem tanta seriedade, porque todo dia vem e me fala uma coisa e aquilo não é verdade. Sobre o crescimento econômico, palavras da presidente, ela dizia o seguinte: o Brasil vai bombar em 2015. Bombou. A economia explodiu, desmoronou. Sobre os impostos, a presidente disse da seguinte forma: quem fala em tarifaço está mal intencionado. Bom, logo depois da eleição, veio tarifa da luz, gasolina, e logo em seguida começou-se uma verdadeira cruzada para aprovar a CPMF. Ela dizia, não vai ter aumento. Sobre os direitos trabalhistas, a oposição era acusada, e agora há pouco o senador Lindbergh subiu aqui e disse que a oposição quer rasgar a CLT. Mas nem bem assumiu o governo, mandou para cá um pacote, e isso ancorado num termo muito forte que a presidente disse. Ela disse, nem que a vaca tussa mexa nos direitos trabalhistas. Mas o que aconteceu? Logo em seguida veio um pacote para cá justamente mexendo nos direitos trabalhistas. E não estou entrando no mérito se era certo ou errado, não. A discussão é o seguinte, é que negou que fosse fazer aquilo. E as pessoas que compraram aquele projeto eleitoral compraram ancorado nisso. E o que dizer, então, do Brasil pátria educadora? Mas assim que foi eleita, a situação mudou. Quando dizia, não mexo nos direitos trabalhistas, nem que a vaca tussa, veio as restrições para a pensão por morte. Sobre a pátria educadora veio o corte de 10 bilhões na pasta da educação e por aí vai. Mas, senhor presidente, o mais grave de tudo eu li hoje no Correio Brasiliense. Está estampado no jornal Correio Brasiliense, que é um dos principais jornais desse país. E diz o seguinte, a manchete é o seguinte, o governo vai usar 50 bilhões para tentar evitar o impeachment. A se confirmar esse tipo de negociata, estaremos diante de um novo mensalão. Então é o governo que eu tenho dito aqui, é indefensável, apesar da retórica, apesar de tentar transformar os argumentos políticos com um manto jurídico, mas é um governo que ele caminha para o abismo e caminha com força. Eu tenho dito que ele parece aquele piloto que se perdeu, e Vossa Excelência entende bem de aviação, aquele piloto que se perdeu no meio das nuvens, e ele caminha em direção ao solo pensando que está subindo. E no afã de sair logo, ele aperta o acelerador, né? E se esborracha no chão. Esse é o sentimento que esse governo está passando. Porque a cada momento, tanto politicamente quanto economicamente, a gente sente que ele vai com força em direção ao abismo. O buraco da crise econômica já está fundo e se esse governo não terminar, vai ficar mais fundo ainda. Recentemente eu ouvi a presidente dizendo que se ela sair, as cicatrizes serão duradouras. Eu tenho, com todo o respeito que tenho pelo cargo da Presidente da República, pelo cargo de Presidente da República, eu tenho que dizer, sem sombra de dúvida, se a Presidente ficar além do tempo que é necessário para que se faça o afastamento dela nesse impeachment, as consequências, não tenho dúvida, serão duradouras. Porque o país não pode viver de falácias.
enquanto se acusa a oposição de todos os males, o país derrete. E os argumentos são sempre o mesmo, as pessoas mesmo já não aguentam mais. É o quê? A oposição não aceita a derrota. Eu digo, não é a oposição que não aceita a derrota. Esse povo que foi para a rua, na verdade, é que se cansou desse governo. Se cansou dessa mentirada toda. Todo dia vem dizer que não tem base legal porque a presidente não recebeu doações ilegais. O pessoal na delação da Andrade Gutierrez confirmam. O líder do governo aqui no Senado, o senador Delcídio, o ex-líder, confirmou todas essas coisas. Então está sobejando. Então, para encerrar, senhor presidente, eu encerro com uma reflexão. Eu acho que na vida só uma coisa pior do que estar no caminho errado. É estar no caminho errado achando que está no caminho certo. E é o que esse governo está fazendo. E essa casa, a nossa casa co-irmã, e toda a sociedade organizada precisa, nesse momento, se unir contra esses argumentos. Porque não se enganem, o poder de convencimento desse pessoal, o poder de retórica, o poder de tornar o errado em certo e o certo em errado dessa gente é estarrecedor. E se eles estão tentando ameaçar aqui, dizendo que se acontecer o impeachment, o país vai pegar fogo, que eles não vão aceitar, na verdade é o contrário. Esse país vai derreter se esse governo continuar. Mas não é derreter com violência, não. É derreter a sua economia, derreter o poder de compra. E isso é mais perigoso de qualquer coisa. Entre o PT perder o poder, entre o PT se esfrangalhar e o Brasil se arrebentar, com todo respeito pelo Partido dos Trabalhadores, mas eles que respondam pelos atos que cometeram. Eles que respondam pelo mal que está fazendo esse país. Porque está muito claro, só usa o patriotismo quando é benéfico, só defende a justiça quando lhe é favorável. E aí encerra com o Barão de Itararé, que dizia: o último recurso dos canalhas é o patriotismo. Muito obrigado, senhor presidente.